Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Hoje nós vamos ter uma aula dentro da capacitação nessa certificação orgânica sobre legislação orgânica e história e funcionamento de uma OPAC, que é o Organismo Participativo de Avaliação de Conformidade Orgânica. E para brilhantar essa nossa capacitação, nós vamos convidar o engenheiro agrônomo Laércio Meirelles, que é graduado pela Universidade Federal de Viçosa e tem especialização em agroecologia e desenvolvimento rural sustentável pela Universidade Internacional de Andaluzia, na Espanha. Um prazer enorme estar aqui. Quero agradecer a TT, a Tereza, que fizeram esse convite. Estamos aí, já tivemos algumas prosas para preparar, nós estamos preparados. E hoje, então, a nossa aula, que eu pretendo que seja uma conversa, é sobre uma parte desse embate, que são os sistemas participativos de garantia. Isso aí é um pouco os 3 temas que a gente vai falar hoje. Eu quero falar da origem da certificação orgânica, quero falar da origem dos SPGs e depois falar da legislação brasileira. Então, aí é um slide muito simples, muito resumido da origem da certificação orgânica. Vocês sabem que esse tema da certificação não é uma invenção da agricultura orgânica. A nossa sociedade trabalha com inúmeros produtos certificados. Essa é uma onda que surgiu, inclusive, antes. A certificação surge antes da agricultura orgânica. E nós estamos aqui, eu estou falando com vocês através de um computador. Se eu levanto esse computador e olho embaixo, tem vários selos de certificação. Vários dos componentes desse computador têm selos de certificação. A luz que está me iluminando aqui em cima, ela também é certificada. Eu só estou querendo dizer, para a maioria de vocês é óbvio, pode ser que alguém não tenha ainda refletido sobre isso, a certificação está aí no mundo. Não é um privilégio ou uma peculiaridade do mundo da agricultura orgânica. Mas no mundo da agricultura orgânica, alguns de vocês conhecem a história. Aí nós estamos mais ou menos com 100 anos de história da agricultura orgânica. Aí alguém sempre me interrompe e fala assim, mas lá essa agricultura orgânica tem 5.000 anos, 10.000 anos, 20.000 anos. Beleza, estou ligado nisso. Mas também nós temos essa ideia desse surgimento da agricultura orgânica como contraponto aos agroquímicos na agricultura. Então, os agroquímicos têm uma história de 120 anos, talvez, e mais ou menos concomitante ao surgimento dos agroquímicos, e se a gente for bem lá no início da história, não posso falar sobre isso agora que não dá tempo, mas se a gente for bem lá no início do chamado pai da agricultura química, que é o Liebig, o Liebig já encontrava opositores à sua ideia da quimificação da agricultura. Então, meio que com essa chamada quimificação da agricultura, já surgiu gente que falava assim, olha, química é importante, mas a biologia também é. Nutriente é importante, mas a vida também é. Mas, com esse nome de agricultura orgânica, surgiu na década de 20. Alguns de vocês devem conhecer o livro que é considerado pioneiro nesse assunto, que é o Testamento Agrícola, do inglês Albert Howard. Tá bem. Começou a surgir isso lá nos anos 20, nos anos 30. Nos anos 40, algumas associações na Europa, nos Estados Unidos, já começaram a fazer algo que depois se chamou de normas. No início não se chamava de normas, não. Era só escrever o que é a tal da agricultura orgânica. Isso tomou um volume, né, gente, ao longo desses 80 anos aí de surgimento das normas, enorme. Vocês sabem como esse tema da normatização da agricultura orgânica ocupa as nossas vidas, talvez mais do que a gente gostaria. Bom, logo depois dessa normatização, começaram a ter alguns encontros entre grupos, associações de diferentes países, começaram a se reunir para falar, olha, o que você chama de agricultura orgânica? E, olha, o que nós chamamos é isso, o que nós chamamos aquilo. Começou a ter uma certa tentativa de harmonizar normas de diferentes grupos e diferentes países. E, a partir daí, depois disso, alguns países começaram a considerar a agricultura orgânica em algum nível na sua legislação, algum nível de apoio público,
para essa prática da agricultura orgânica. Isso começa mais nos 70, nos 80 é que começa a ter realmente legislações em alguns países para normatizar a agricultura orgânica. Nesse meio tempo, em 1972, está fazendo exatos 50 anos esse ano, vai ter festa, já tem tido comemorações, eu estou sabendo que vai ter uma festa em dezembro para comemorar os 50 anos de criação da IFOAM. Talvez alguns de vocês tenham ouvido falar já. IFOAM é uma organização, digamos, guarda-chuva da agricultura orgânica no mundo. Aqui no Brasil nunca teve tanta presença, já tentou mais de uma vez ter mais presença, mas não conseguiu muito. Em alguns países ela é bastante presente. Está em mais de 100 países, membros de IFOAM, o Brasil é um deles, tem mais de 100 países, e a sigla original da IFOAM, em inglês, significava Federação Internacional dos Movimentos de Agricultura Orgânica. Aí estão as 5 organizações, todas elas existem até hoje, os 5 países que criaram a IFOAM. Eu só estou trazendo isso como breve introdução, porque a IFOAM teve um papel muito importante no desenvolvimento da certificação orgânica. Aqui no Brasil mesmo, a primeira intento de criação de uma legislação sobre a agricultura orgânica foi feito por um membro da IFOAM, e nós recebemos visitas de consultores da IFOAM lá nos anos 90, 94, 95, para nos assessorar para que nós pudéssemos ter uma legislação de agricultura orgânica. Já naquele momento, algumas reações foram feitas a essa assessoria que vinha de fora, porque nós entendíamos, inclusive a AGE estava nessa compreensão também, nós estávamos juntos nesse momento aqui do Sul, e a AGE, o pessoal da BIO, no Rio de Janeiro, nós tínhamos uma compreensão que não deveríamos copiar a legislação europeia. Mas eu quero dizer para vocês que, com a entrada da certificação no mundo da agricultura orgânica, os selos se multiplicaram. E isso, inclusive, gera, às vezes, alguma confusão entre nós, a gente se localizar nesse mundo de selos, tanto dentro da agricultura orgânica, como em atividades correlatas à agricultura orgânica, como pode ser o comércio justo, a economia solidária, inúmeras tentativas de... A agricultura acaba gerando uma série de selos, e o que tem deixado muita gente perdida como atuar nesse mar de selos que nós estamos sendo obrigados a atuar, não só a agricultura, mas aqui nós estamos falando de agricultura. Isso era só uma introdução sobre o início da certificação orgânica. Muito rápida, né? Mas, então, recapitulando, surge a agricultura orgânica como uma forma de fazer agricultura que dizia não aos agroquímicos, por isso que eu digo que ela tem 100 anos, porque se eu falar da agricultura sem agroquímico, obviamente eu teria que falar de milênios, e com ela surge a normatização de uma forma natural. O que você chama de agricultura orgânica, para comparar com o que eu chamo? Surgem as normas, depois os países começam a legislar e a ter regras mais estabelecidas sobre isso, primeiro nos Estados Unidos, Europa e Japão, e depois isso acaba chegando no Brasil, mas a chegada no Brasil eu vou falar com um pouco mais de detalhe daqui a pouco. E aí a gente tem esse mar de selos, não só da agricultura orgânica, mas de atividades correlatas, próximas à agricultura orgânica, né? Eu citei algumas para vocês. Essa era a introdução sobre o primeiro ponto da certificação orgânica, da onde que ela surge.